Amados irmãos e irmãs, hoje o nosso texto de estudo está em Sabedoria, capítulo 15, versículos de 1 a 13. Irmãos, correspondendo à invocação do capítulo 14, de 3 a 6, aqui também o autor interrompe a exposição e pronuncia um salmo. Não apenas em nome próprio, como na oração de Salomão, no capítulo 9, mas em nome do seu povo. E por isso o plural em primeira pessoa. Vocês devem ter notado isso quando vocês leram o texto. Nos capítulos 6, 9, os destinatários eram claramente os reis e lhes falava ao sábio e justo rei Salomão. Nestes capítulos 13, 15, o público ele se alargou. Agora é Israel, o povo escolhido. Quem ousa dirigir-se à humanidade sem deixar-se de dirigir aos reis, denunciando a prática universal como era a idolatria e como é a idolatria. Mas com que autoridade o faz? Com a autoridade da sua fé. Não por mérito próprio, mas por graça divina. Israel conhece o verdadeiro Deus, o Deus da justiça e da vida. Em sua longa e acidentada convivência com Deus, Israel aprendeu a conhecer a sua bondade e a verdade, a sua paciência, a sua misericórdia, e delas dá testemunho. Versículos 1b. A alusão é evidente, a comparação é evidente, ela é belíssima. O autor faz a apresentação de Deus lá em Êxodo 34, 6. Javé, Deus de ternura e piedade, lento para a cólera, rico em amor e verdade e fidelidade. Que belíssima apresentação! No versículo 2 do estudo de hoje, os somos teus, recorda a aliança com o seu povo. Somos teus, que não é o mais numeroso entre os povos, pelo contrário, é o menor, mas foi escolhido e amado, um povo que peca, mas tem o propósito de não pecar, porque está consciente de suas obrigações com o aliado. Revelar aos outros povos o mistério do Deus vivo e seu projeto de justiça para transformar a sociedade e encaminhar a história para a vida. Irmãos, no versículo 3, como síntese de todo o livro, o que é a justiça consumada? A justiça que os governantes e a cada ser humano devem amar e praticar. O que é essa justiça? É conhecer a Deus, é conhecer o seu poder, ao contrário dos idólatras. E isso é a raiz da imortalidade que supera o julgamento. Não nos extraviou a maldade, inventividade artística humana, nem esta figura lambuzada de cores misturadas, trabalho estéril dos pintores, cuja vista desperta a paixão dos insensatos e os faz desejarem a figura sem alento de uma imagem morta. Amante da maldade, dignos de tais esperanças, são os que fabricam, bem como os que as desejam e a adoram. O autor, ele faz questão, ele continua a falar em nome do seu povo, reafirmando a fidelidade da aliança, especialmente pela resistência à idolatria. Não nos extraviou a maldosa inventividade artística humana, nem o trabalho estéril dos pintores, cuja vista desperta paixões dos insensatos.
Com esse último adjetivo, ele reprova a insensatez dos idólatras, a quem chama ainda de amantes da maldade e dignos de tais frustrantes esperança. O oleiro e os ídolos de barro, capítulo 15. Eis o oleiro que amassa com esforço a terra mole e molda diversos objetos para o seu uso. Ele, mais do que todos os outros, sabe que está pecando ao fabricar, de maneira terrena, além de frágeis utensílios, também estátuas. O autor o apresenta consciente do seu pecado, movido apenas pelo lucro, tendo como único motivo o lucro. Observe a insistência, amados, nos termos de aularia e a inclusão marcada pelos vocábulos terra e utensílios. O ser humano é a terra, é o sopro emprestado. Embora capaz de elevar-se a Deus pelo reconhecimento, é capaz também de submeter a terra mole, a fim de criar utensílios úteis para o seu próprio benefício. O barro, a terra mole, é matéria-prima do homem, é matéria do homem, ponto de partida e de retorno, mas é também matéria a ser transformada a seu serviço. Aqui, irmãos, o autor caracteriza a frieza e o calculismo com que o fabricante de estatuetas procede, guiado pelo princípio do lucro a qualquer custo. Versículo 13, é claro, na sua denúncia da malícia consciente do fabricante de ídolos, ele sabe que está pecando, mas assim mesmo continua a fabricar do barro da matéria terrena as suas estatuetas. E aí está o aspecto diabólico da idolatria: explorar a ingenuidade e boa vontade do povo para fins lucrativos.